nós começamos o Liberdade de Opinião com o internacional Sidney Rezende, que já esteve tantas vezes nos Estados Unidos, quase foi eleito deputado lá uma vez, não foi isso, Sidney? Não, isso não aconteceu, mas já estive algumas vezes. Eu fiz uma viagem a convite do governo Clinton, fiquei um mês nos Estados Unidos e eu conheci lugares que eu jamais teria condições de conhecer, lugares distantes e tal, mas muito especiais. Foi muito interessante aquela viagem. O programa deles dizia o seguinte, que eles traziam jornalistas para conhecer, para quando viessem a falar dos Estados Unidos, falassem com propriedade. É uma jogada de marketing deles também, muito interessante, mas de fato eu aprendi muito, é verdadeiro. Senhoras e senhores, bom dia, Colombo, estou aqui por vaidade, não, estou só respondendo a provocação do meu amigo Rafael Colombo. Vamos lá. É isso, o passaporte do Sidney tem mais carimbo do que qualquer outra coisa. Mas vamos em frente, vamos falar aqui dos assuntos do dia, Sidney Rezende, porque 24 estados, mais o Distrito Federal, receberam as doses da vacina contra a Covid. A previsão era de que a imunização começasse ontem, por volta das 5 da tarde, fim do expediente, foi a expressão utilizada pelo ministro Pazuello. Mas em muitos estados a vacinação teve de ser adiada. Apesar deste cenário, o ministro da Saúde negou atraso na distribuição das doses e disse que foram os governadores que pediram para antecipar as entregas. Vamos acompanhar. Nós tínhamos uma previsão de fazer toda a logística hoje e os estados fazerem a logística amanhã para os municípios. E a partir daí a gente iniciar a campanha na quarta-feira. Os governadores, em comum acordo, me solicitaram que eu acelerasse ao máximo a distribuição para que eles pudessem começar imediatamente ainda hoje. Então, aquilo que era planejado até hoje, às 8 horas da manhã, para acontecer durante o dia, está sendo encurtado para poder atender o pedido dos governadores. Sidney, sempre que alguém se refere ao ministro Pazuello, diz, olha, ele é um especialista em logística. É verdade. Há falha de logística neste episódio da distribuição das vacinas pelo Brasil ou se trata de um atraso relativamente pequeno, comum para uma operação tão complexa e tão grande quanto essa? Bom, Colombo, os meus dedos ficam cheios de calos e uma das orelhas também, porque eu falo com muita gente, converso, provoco, pergunto para poder conversar com você aqui e transmitir para o senhor e a senhora informações mais atualizadas. Nossa, ontem eu vi muita gente falando do ministro Pazuello, dizendo o seguinte, que o governo é disfuncional, ele não funciona na velocidade devida, parece que na cadeia hierárquica há problemas hoje no Ministério da Saúde, pessoas do próprio governo acham que ele não conduz bem em termos de comunicação, em termos de exatidão do que o governo já fez, pode fazer e que deveria explicar para a população. Inclusive nesse embate também que aconteceu com João Dória, onde João Dória trouxe para si a imagem, né, de organização, de cumprimento de datas e prazos e tudo mais. Então, de fato, o general é conhecido como um especialista em logística. Mas ontem mesmo nós transmitimos aqui, eu assisti, você capitaneou isso, ele dizendo ao lado de governadores que se chegaria às 17 horas esta entrega. Não é uma logística fácil também não, viu, Colombo? Então vamos botar isso na conta positiva do ministro, porque é um desafio muito grande fazer com que essa vacina chegue em todo o território nacional. Mas se você não tem condições de fazê-lo na data que você anunciou, muda a data, né? Você não pode dizer, olha, vai chegar até 17 horas se você vê riscos para tanto. Se ele não viu riscos para tanto, faltou planejamento. Então, ali o especialista em logística não funcionou e distribuição não funcionou com a mesma exatidão. Tem outros problemas também. Os próprios militares estão um pouco incomodados com essa forma do ministro falar demais, uma informalidade muito grande, uma falta de precisão, porque os militares, eles são, não sei se você já teve o prazer, ô Colombo, de visitar alguns quartéis, ou ser convidado para dar alguma palestra, acredito que sim, eles são muito gentis, nos recebem muito bem, eu já tive o prazer de ir a alguns desses quartéis no Brasil. E o que a gente encontra é muito organizado, né? Tem uma burocracia que funciona, não exagerada, mas que funciona. Eles valorizam o planejamento, a data, eles mandam a mensagem certinha, a hora que você tem que chegar, quem vai te receber, tem sempre lá alguém a postos. Os militares prezam muito isso. O general continua na ativa, né? Ele não largou as Forças Armadas, então dá a impressão que as Forças Armadas agem um pouco dessa maneira. Ele que disse ontem que chegaria até 17 horas e não aconteceu. Aqui no Rio de Janeiro, governador e prefeito naquela expectativa, esperando. Governador aqui do Rio disse a hora que iria chegar o avião, olha, até 13 horas, ratificou, depois mais tarde, não, até 13 chega e não chegou. Depois apareceu um jato, não sei como, com uma quantidade pequena, o secretário estava com a máscara no queixo, manuseando o material. Ou seja, improvisos em cima de improvisos. De fato, o ministro precisa tomar um pouco mais de cuidado e deixar o prazo um pouco mais elástico
plástico e caprichar no planejamento. Afinal de contas, ele é um especialista em logística, né? É isso aí. Bom, vamos para um outro assunto importante, Sidney, porque o Supremo reagiu a uma afirmação que é feita reiteradamente pelo presidente Jair Bolsonaro e por apoiadores dele, de que o Supremo teria proibido o governo federal de atuar no enfrentamento da Covid-19. Recentemente, numa entrevista, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer, inclusive, que, olha, dependendo do Supremo, eu poderia estar na praia tomando cerveja. Como quem diz, olha, o Supremo me deixou completamente fora, alijado de qualquer possibilidade de tomar medidas para enfrentar a Covid-19. Pois bem, em nota, o Supremo resolveu responder e afirmou que é responsabilidade de todos os entes da federação adotarem medidas em benefício da população brasileira. Isso significa que estados, municípios e a União devem determinar como vão atuar no enfrentamento ao novo coronavírus. Sidney, na sua avaliação, há alguma verdade no que diz o presidente da República e seus apoiadores, no que dizem o presidente da República e seus apoiadores reiteradamente, de que ele está de mãos atadas para combater a Covid-19? A única coisa que ele pode fazer é transferir dinheiro para estados ou municípios, ou o presidente usa um argumento enviesado para tentar escapar da responsabilidade que lhe é devida? Colombo, eu tenho aí uma dificuldade minha também, não vou culpar ninguém, né? Eu não consigo me desvencilhar disso. Eu tenho um problema, eu não gosto de falar assim, é mentira, eu não gosto disso. Mas não é verdade. Na verdade, o presidente está se utilizando de um estratagema, está se utilizando de uma forma de se defender ou de terceirizar algo que é dele. De fato, o Supremo não amarrou as mãos do presidente, não o impediu de agir. Tanto isto é verdade que nós ontem, inclusive, vimos na TV, aqui na sua transmissão aí, aquele encontro do ministro Pazuello com os senhores governadores, conversando, trocando ideias, definindo formas de trabalho, definindo horários, datas para fazer a distribuição. Tudo isso foi feito como tem que ser, em comum acordo, e uma centralização logística fundamental e de coordenação que tem que ser feita no governo federal. Não vale muito esse repasse apenas de dinheiro e dizer, como Pilatos, né, vou lavar as mãos, não tenho responsabilidade sobre o resto. Não é assim que as coisas funcionam. E não é a primeira vez que o presidente argumenta isso. Você há de se recordar em relação à época dos hospitais de campanha, liberação de recursos, que de fato o governo liberou recursos para os estados. Alguns estados se permitiram, alguns governadores, desvios de conduta. Há casos aqui do Rio de Janeiro que o governador foi até afastado. A principal acusação é exatamente essa, né? Malversação de recursos ali na máquina pública, com vários implicados, com várias pessoas respondendo na justiça, né? Assunto de ordem criminal, policial, tudo em andamento. E a política, até o impeachment pode se chegar a isso. O caso do Rio é bastante exemplar. Mas, gente, não foram todos os governadores que foram irresponsáveis. Não foram todos os secretários de saúde que fizeram barbaridades, embolsaram dinheiro. Isso não é verdade. E o presidente, nesta ocasião, dizia o quê? Eu passei dinheiro para os estados. Se os estados não fizeram, as prefeituras, né, não fizeram o seu trabalho, eu não tenho culpa disso. Não é só isso. Governar não é só você assinar um cheque e depois determinar que a outra pessoa resolva, gente. Isso... Eu dei um exemplo uma vez, né? Você lembra daquela história da família, né? Eu gosto de dar esses exemplos assim, da casa. Alguém dá o dinheiro e acha que pode começar a criticar tudo. Ó, porque essa uva não está tão boa, é porque isso aqui foi mal comprado, porque essa lista aqui não era para ser feita dessa maneira, porque o dinheiro isso, porque o dinheiro aquilo. Ele não fez, né? Mas gosta de cobrar. Bota o pé em cima do puff. Lembra disso, história do puff? Bota o pé em cima do puff e começa a reclamar da pessoa que trabalha. Não pode ser assim. Então, de fato, nesse aspecto aí, o Supremo não disse isso. Você sintetizou muito bem. E se você me permite um pouquinho de paciência, disse assim o Supremo nesta nota. Na verdade, o plenário decidiu, no início da pandemia, em 2020, que a União, Estados, Distrito Federal e municípios têm competência concorrente na área de saúde pública para realizar ações de mitigação, para diminuir impactos do novo coronavírus. Esse entendimento foi reafirmado pelos ministros do Supremo em diversas ocasiões. E foi mesmo. Nessa, o presidente não foi muito correto, não. Está sendo muito leal, não, e muito justo a interpretação do texto. Bom, nós estamos vacinando os brasileiros em diversos estados já, mas ainda com poucas doses. São doses insuficientes até para vacinar a linha de frente, o pessoal que atende os contaminados pela Covid-19 nos nossos hospitais, postos de saúde, não é? E o Instituto Butantan, que produz a Coronavac, está preocupado com o atraso para a chegada da matéria-prima que possibilitará ao Butantan produzir mais doses da Coronavac no Brasil, 1 milhão de doses por dia.
O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que aguarda a chegada desses insumos para decidir se vai ser possível manter o cronograma de vacinação planejado lá atrás. Preocupa, sim, a chegada da matéria-prima. Essa matéria-prima precisa chegar para não parar o processo de produção. Esperamos que isso aconteça, né, muito rapidamente, porque se chegar antes do fim desse mês, nós manteremos o cronograma de entrega de vacinas. Bom, esses insumos vêm da China para a produção da Coronavac. Também há uma preocupação com um possível atraso para os insumos da produção da vacina da AstraZeneca, aí no Rio de Janeiro, pela Biomanguinhos, Fiocruz. Também vem da China esses insumos, não é? Nós não temos tido a melhor relação do mundo com a China, não é, Sidney? Além disso, há uma preocupação dos chineses em imunizar sua própria população. Só 0,7% da população chinesa foi imunizada até agora. É algo que deve nos preocupar, não é, Sidney? Sim, deve nos preocupar. Assunto número 1, vamos investir nos centros de pesquisa do Brasil daqui para frente, porque quando o governo Bolsonaro assumiu, algumas pessoas ligadas ao governo falaram mal da ciência, falaram mal das universidades, dos centros de pesquisa, falaram que era preciso desalojar comunistas, desalojar globalistas e pessoas que estavam atuando dentro das universidades e nos centros de pesquisa, de ciência, porque eles não estavam funcionando como deveriam. Olha aí, né? Nós temos centros de pesquisa sensacionais, mas precisam de mais recursos, de mais investimento. Ponto número 1. Ponto número 2. Se chegar, como disse Dimas Covas, até o final desse mês, a produção estará mantida e tanto a Fiocruz, que também precisa de insumo chinês, né? Como também a Butantan, irão dar vazão com a sua capacidade de produção à sequência do programa de vacinação brasileiro. Então, isso aí é importantíssimo chegar até lá. 3, não vai se passar a mão também na cabeça dos, principalmente diplomatas chineses e do governo chinês, porque por alguma razão o governo chinês não está liberando. Vamos então agora criar 2 subitens. Pode ser que não estejam liberando a remessa para o Brasil, uma espécie de uma retaliação, ainda que mais tímida, para demonstrar ao governo brasileiro insatisfações? Pode, mas isso não está explícito. Isso pode ser algo que não saibamos ainda com exatidão. Pode se levantar no campo da suspeita? Sim. Pelo fato do presidente, dos seus filhos não tratarem bem os chineses? No campo da suspeita, sim. Mas não está ainda garantidamente e efetivamente colocado na mesa que é este o fator para a não remessa. Pode ter um outro fator. E esse outro fator nós também não sabemos. E pelo visto o Dimas Covas também não sabe porque não tem a resposta ainda. É como se tivesse tudo pronto, o avião está lá, pronto para decolar para o Brasil, mas o governo chinês não liberou. Agora, eu disse isso quantas vezes aqui, Colombo? Tratar bem, diplomacia, todo mundo é bom, porque todos são compradores, todos são vendedores, todos são pertencentes ao mesmo planeta e precisamos nos interrelacionar. Isolamento nunca é bom, mas não dá para afirmar ainda que o governo chinês está retaliando concretamente. Se o fizer, é um tremendo absurdo, ainda mais numa causa humanitária como essa, é algo que o governo brasileiro, aí sim, tem um bom argumento para mais adiante se posicionar mais fortemente. Mas vamos aguardar para termos certeza. Diplomacia também não pode trabalhar por hipótese, tem que trabalhar com sequências de documentos, de dados efetivos, para não fazer besteira, como em batalha naval, né? Você dá aquele tiro e cai na água, é péssimo. Se você quer, numa guerra, na batalha naval, naquele brinquedinho, acertar um torpedo, um navio ou um submarino, você tem que ter preciso e saber, com planejamento e logística, a hora de atacar. O governo federal segue preocupado com os planos da Índia de priorizar a exportação de vacinas contra a Covid-19 para países vizinhos, né? Aquela carga com 2 milhões de doses que deveria ter desembarcado aqui no Brasil no final de semana. Doses contratadas pelo país não chegaram. Num primeiro momento, a informação é de que a Índia iria começar a sua vacinação ali no sábado, então havia uma questão política interna complicada, né? Como começar a vacinação num país com tanta gente quanto a Índia, já mandar 2 milhões de doses para fora do país? Num primeiro momento, esse foi o argumento utilizado. Agora, a informação é de que os indianos podem dar preferência aos seus vizinhos para imunizá-los primeiro e depois exportar para países que ficam a uma distância maior, como o Brasil, por exemplo, né? Bom, o fato é que as vacinas não estão aqui. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a chegada das doses da vacina de Oxford produzidas na Índia deve ocorrer nos próximos dias, mas ele não crava mais uma data.
É uma derrota para o ministro Pazuello, para o governo Bolsonaro? É mais uma vez uma falha naquilo que todos consideravam o ministro Pazuello um especialista? Logística ou há questões diplomáticas, questões da política interna da Índia que devem ser levadas em consideração também, Sidney? Tem um termo popular que vale o que está escrito. É preciso ver o contrato, né? Seria bom que esse contrato fosse tornado público concretamente para a gente saber o que, afinal de contas, o laboratório indiano escreveu no contrato, assinou e se comprometeu com o governo brasileiro. Primeiro, é derrota para todo mundo, né? Não é só para o governo Bolsonaro, é uma derrota para todo mundo. Evidentemente que no varejo da política, né, o próprio governador de São Paulo, João Dória, já fez uma postagem já, né? Tá aí hoje já nas redes sociais dele dizendo assim: cadê a vacina, né? Cadê a vacina de Oxford? A Coronavac tá aqui, né? Cadê a outra? Mas é um pouco não pode ser aquela história do sujo falando mal lavado também, né? Porque se a China não manda os insumos para cá também, daqui a pouquinho a gente pode ter problemas das duas vacinas. Agora, é uma derrota para todos nós que precisamos ter vacinas adicionais. Aqui mesmo já defendemos outras vacinas, né? Quem sabe outros laboratórios também não entram com pedido de certificação, pedido emergencial, que o governo brasileiro, a Anvisa, que fez um bom trabalho nessa fase final, fez um excelente trabalho, na verdade, apresentou no domingo, faça o mesmo com o rigor, com a competência, com a isenção e analise também outros pedidos. Seria ótimo nós termos alternativas. Mas está todo mundo buscando, evidentemente, essa vacina. Acho que errou sim o ministro quando ele disse lá atrás, o avião vai e volta, poxa, adesivou o avião, colocou o avião lá no Recife, cadê esse contrato também com a empresa Azul, né? Quanto é que está custando toda essa operação? Porque o avião não decolou, mas o avião foi deslocado lá para Recife. É muito caro a operação aérea, né? Então você tem uma série de despesas adicionais. Tudo isso está ficando muito caro. Aí sim há um erro da diplomacia brasileira, há um erro do próprio Ministério da Saúde nesta negociação, que é você acreditar que está tudo pronto sem ter a certificação. Colombo, nenhum de nós viaja se não tem a passagem na mão, a certeza da companhia aérea que o voo está tranquilo e regular, se você está com a documentação toda em dia sua e da sua família e se você sabe exatamente que está tudo garantido no local para onde você vai para você desembarcar. Ninguém faz isso, né? Imagina, o governo brasileiro também não pode fazer, né? Ficou muito incerta aquela relação com a Índia. Agora eu já não tenho certeza também se de fato em 2 ou 3 dias nós receberemos estas vacinas de Oxford que são fabricadas atualmente com insumos chineses na Índia. Tomara que sim, tomara que nesta matéria o ministro Pazuello esteja com a razão, é o que eu mais desejo. É isso aí, até porque nós poderíamos com essa vacina imunizar mais 2 milhões de brasileiros, né? Já que a segunda dose pode ser aplicada num tempo maior, um prazo maior em relação à Coronavac, isso permitiria que a gente imunizasse com 2 milhões de doses, 2 milhões de brasileiros e aí a segunda dose para esses brasileiros já viria, se tudo der certo também, com a fabricação própria da vacina aqui no Rio de Janeiro. Sidney, um ótimo dia para você, então. Nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade de Opinião. Ô Colombo, eu acho que você e eu estamos focados nesse assunto de vacinação, CNN também. Não dá tempo e espaço para futebol, para gente pensar nessas coisas, né? Tudo isso tornou-se assunto irrelevante, né? Não tem nenhuma importância tratar de futebol. Isso não tira sono de ninguém, tira, Colombo? Não, né? Não, de maneira nenhuma. Eu fui dormir às 3 da manhã para acordar às 4. Mas não tira sono de ninguém, não é? Nem acompanhou o futebol, nada disso também? Isso não é importante foi agora. Por outras razões. Estava preocupado com tanta coisa aí, boleto para pagar, as perguntas que eu ia te fazer hoje, enfim. E a gente fica verde de raiva, né, quando a gente não consegue os objetivos que a gente deseja, né, Colombo? Grande abraço, né, Colombo? Verdade. Algumas pessoas ficam mesmo, viu? Hoje foram me acordar, eu acordei atrasado hoje. Sim. E aí me acordaram, acorda, já são 5. Eu geralmente acordo 15 para as 4, né? Sei. Acorda, já são 5. Eu falei, o quê? Mais um do Palmeiras? Não. Melhor do que 7, né, mano? Melhor que 7, né? Valeu, Sidney. Um abraço, tudo bom. Até.